Nós acabamos de ver no vídeo anterior que o seleção aleatório, seleção do késimo menor elemento, né, o problema de seleção do késimo menor elemento, esse algoritmo de seleção aleatório que usa o particione aleatório do quicksort aleatório, ele tem tempo, aqui fizemos uma intuição para o caso médio, daria ordem de n, se a divisão sempre fosse numa proporção ruim, 9 para 1 ou 99 para 1 ou 999 para 1, sempre é uma divisão ruim nessa proporção, e sempre sendo chamada a recorrência aqui para o maior caso, né? Mesmo assim daria ordem de n. Agora vamos mostrar efetivamente, usando probabilidade, que o caso médio é realmente ordem de n, né? O caso médio não, que o tempo esperado do seleção aleatório, ele é de fato ordem de n. E aqui será uma análise semelhante ao quicksort, mas vamos fazer algumas alterações para simplificar. Então vamos supor que A de P até R é uma permutação de 1 até n. Ou seja, vamos, para simplificar a nossa explicação, que os elementos do vetor de 1 até n são também valores de 1 até n, mas está permutado lá de algum modo. E vamos fazer como fizemos no quicksort, xab, uma variável indicadora binária, 0 ou 1, né? O número de comparações entre o elemento A e o elemento B na linha 4 do particione do seleção aleatório, né? Aqui na linha 4 do... onde está? Estamos aqui, né? Perdão. Do particione do seleção aleatório, do algoritmo particione mesmo, não o algoritmo particione aleatório, né? Já vimos o algoritmo particione antes. Porque a linha 4, porque é onde é feita a comparação entre os dois elementos A e B, nós já vimos isso no quicksort aleatório. Observe que xab não é a mesma de antes. Por quê? De antes lá do no caso do algoritmo quicksort. Porque aqui é no algoritmo seleção aleatório e não algoritmo quicksort aleatório, né? Mas a análise será parecida, mas vai haver uma diferença. De novo, queremos calcular x, o número total de comparações feitas na linha 4 do particione, que é aquela comparação que fazemos com o pivô, a j menor ou igual a x, é o número de comparações. Então, para todos os elementos possíveis, A e B, A menor do que B, vamos somar somatório de A igual a 1 até n menos 1, somatório de B igual a mais 1 até n, xab. Por que xab? Porque xab é 0 ou 1, é 1 se o elemento A do vetor é comparado com o elemento B, não a posição A e posição B, o elemento mesmo A e B, pois estamos considerando que os elementos de A são os valores inteiros de 1 até n, para simplificar a explicação. Ok? Então xab é 1 se A e B é comparado em algum momento, e é 0 se não. Então aqui, somando esses valores, vamos ter um número total de comparações possíveis, né? Lembrando que a comparação no algoritmo particione é sempre com relação ao pivô, né? E para simplificar um pouco mais, vamos supor que K é igual a N. Se K for diferente de N, fica mais técnico aqui a explicação, mas dá para fazer também, claro. Mas vamos simplificar assumindo que K é N, ou seja, o késimo menor elemento é o enésimo menor elemento, ou seja, estamos procurando o maior elemento. O enésimo menor elemento é o maior elemento do vetor. Considerando A menor do que B, 1 se A e B são comparados. E de novo, quando que A e B são comparados? É quando em algum momento lá do particione, o A foi o pivô e o B foi comparado com o A, que era o pivô. Ou o B era o pivô e o A estava lá, foi comparado com o pivô. Mas veja, como estamos procurando o késimo, e nesse exemplo K igual a N, o A ou o B tem que ser o primeiro pivô do conjunto A até N, e não como no quicksort era feito de A até B. Tem que lembrar lá que no caso do quicksort, na análise do tempo esperado, era de A até B. Mas aqui nesse exemplo, K igual a N, é de A até N. Por quê? Vamos pensar. Como estamos procurando o enésimo elemento, menor elemento, né? Ele é o N. Nós sabemos que ele é o N. Então, se o pivô escolhido for um elemento qualquer aqui dentro, que não seja A ou B, o que vai acontecer? Digamos que seja o A mais 1. O A vai para um lado e o B vai ficar do lado do N. Acabou, né? O A e o B se separaram, nunca mais vão se comparar. Mas também, se o elemento, o primeiro pivô entre A e N for, por exemplo, B mais 1, o que vai acontecer?
o A e o B vão ficar juntos em uma parte, né? Mas eles nunca mais vão ser comparados. Por quê? Porque a chamada recursiva nunca vai ser chamada para a parte do A e do B. Vai ser chamada só para a parte do B mais 1 até N. Ok? Então, de novo, se o primeiro pivô escolhido for o B mais 1, o A e o B vão ficar juntos. Lá no Quicksort isso era bom, mas aqui não. O A e o B vão ficar juntos, mas eles nunca mais vão ser comparados. Porque aqui, como isso é feito uma chamada recursiva, para o lado onde está o késimo menor elemento, e aqui no caso o exemplo é N, o A e o B estão do lado errado. Vai do B mais 1 até N, que vai ser chamada a chamada recursiva. Ok? Então aqui, nesse caso do seleção, eles só são comparados se o A ou o B for o primeiro pivô a ser escolhido de A até N, considerando que A é menor do que B. E com a probabilidade x a b valer 1. No caso lá do Quicksort, não era N, era B, então era B menos A mais 1. Aqui, como é N menos A mais 1. Semelhante. A esperança de x a b, que é a mesma coisa que a probabilidade de x a b igual a 1, porque ela é uma variável indicadora 0 ou 1. Ok? E no caso o x é um somatório desses x a b's. Vamos fazer aqui a conta. É de x, é a esperança desse somatório, pela linearidade da esperança, o somatório dessas esperanças. A esperança de x a b, a probabilidade de x a b é igual a 1, né? E nós já vimos que é 2 sobre n menos a mais 1. Por que 2? Porque 1 é a probabilidade de ser A, o pivô, ou B, o pivô. Então é 1 mais 1, porque o A ou B, 2. N menos A mais 1. Como esse somatório é em B, aqui não depende nada de B, então é o número de elementos aqui, a gente pode multiplicar, que é N menos A. De A mais 1 até N tem N menos A elementos, é exatamente 2 sobre N menos A mais 1 vezes N menos A. Ok? E se eu colocar aqui um N menos A mais 1, eu vou ter um limite superior aqui dentro desse somatório, né? Mais 1, cancela N menos A mais 1 com N menos A mais 1, vamos ter apenas 2. Somatório de 2 daria 2N menos 1, que é menor do que 2N. Então, no caso médio, no caso aleatório, o tempo esperado do algoritmo seleção aleatório é ordem de N. Isso para K igual a N, né? Isso aqui foi feito para simplificar a nossa explicação. E fica como exercício refazer os cálculos para um K arbitrário, que é um pouco mais complicado, mas tem no livro. A conclusão a que chegamos é que o consumo de tempo esperado do algoritmo seleção aleatório é ordem de N, assim como mostrou aqui a nossa intuição para o caso médio do seleção aleatório, que era também ordem de N. É isso.